fã da aventura ligado aqui no canal dos Sertões, seja mais uma vez muito bem-vindo. Seguimos com a nossa programação do Sertões Cast, o podcast oficial dos Sertões 2022. Vem aí o maior rally do mundo, vamos cruzar o Brasil na 30ª edição dos Sertões e nesse bate-papo aqui que a gente sempre faz para você já entrar no clima da nossa competição. Primeiramente, não deixe de se inscrever no nosso canal, já deixa o seu like, já ativa as notificações, não perca nada porque a edição 2022 dos Sertões é muito especial, como também é muito especial o nosso Sertões Cast de hoje. Passado o Dia dos Pais, nada como fazer um programa de pai para filho com uma das grandes lendas dos Sertões. Eu tô aqui com a família Azevedo, eu tô com o André Azevedo, eu sou com o filho dele, com o Lucas Azevedo, que tem uma história gigantesca com o André, um dos percussores do rally no Brasil aqui, e que vai fazer pela primeira vez a competição com o filho dele, com o Lucas, numa categoria diferente que a gente vai explicar para você aqui, mas é um prazer imenso estar com você, Lucas. André, não tenho nem que descrever que especial ter você aqui nesse nosso Sertões Cast de 30 anos dos Sertões. Da onde que veio a ideia de levar o filho para fazer, justo de cara, o maior rally do mundo? Tudo bom, André? Obrigado. Tudo bem, eu que agradeço estar aqui. Dia dos Pais aí foi legal, mas a mãe que não está gostando muito, né? Eu imagino, né? Eu imagino, né, Lucas? Passou um pouco mais. Eu imaginava minha mãe quando a gente partia para o Dakar de duas motos, né? Eu e meu irmão o Jean, quando a gente competia juntos. Né? Quanto tempo de oração ela tinha para pedir para os anjos da guarda, né? Mas esse ano vai ser tranquilo. E o Lucas, acho que a gente estava conversando aqui, né? Eu te contei quando eu fiquei sabendo que o Lucas ia nascer, né? Como homem, né? Um menino lá em casa. Eu estava numa verificação técnica de um rally lá na Europa, que foi o maior rally que eu participei, o Rally Paris-Moscou-Pequim. E aí foi 26 anos depois, ele está participando de um rally com a gente. Olha só, Lucas, então você praticamente foi descoberto ao mundo durante um rally e agora está estreando no Sertões. Está animado? Tô animado. Tô um pouco até ansioso, né? Porque competitivamente, assim, eu não participei de nenhum rally. Tenho experiência muito leve em questão de regularidade da Mitsubishi e até acompanhando também, mas tô animado, vai ser uma aventura. Qual que é o teu histórico de esporte? Você já fez alguma modalidade para valer, já participar de maneira recreativa de alguma coisa? Qual que é o teu histórico esportivo? Olha, dentro do automobilismo, eu nunca fui para esse lado, nem... sempre acompanhei, sempre tive presente, talvez por isso nunca tenha despertado em mim essa possibilidade, né? É uma coisa que é inesperada, mas que agora que apareceu, estou sentindo uma alegria muito grande de estar fazendo do lado do meu pai, sabe? Uma coisa que a gente não espera que aconteça. Eu acho que não tem melhor maneira de ter acontecido isso. Nunca tive nessa área, nem outro esporte. Também sempre gostei, sempre acompanhei, mas nunca fui para esse lado mais sério do negócio, né? Apenas como curioso isso. Mas ele pedalava não, surfava e pegava skate e desde pequeno taekwondo, essas coisas assim, para atividade física, né? Sempre ligado com atividade. Sim, isso, sim. Como lazer mesmo. Mas uma coisa que estou lembrando aqui, Thiago, que quando ele tinha uns 5, 6 anos, ele me perguntou assim, pai, mas por que você não se aposenta do rally? Porque o que eu participava era sempre começo de ano. E essa festa de Natal e Ano Novo nunca estava em casa. É verdade. Sabe? Então, e é uma coisa assim, importante para a criançada. Aí falou assim, pai, porque você não é motorista de táxi aqui, né? Porque não tinha a compreensão de direito que era competir, motorista e tal. E eram umas coisas que ele me perguntava quando ele tinha 4, 5, 6 anos, assim. É verdade, porque para quem não conhece o André, ele tem um histórico muito grande. Claro, já participou de várias edições dos Sertões, mas você também foi um dos percursores, um dos primeiros brasileiros, né? Junto com o Kleber Kolberg, a disputar o Dakar, né? E a gente está falando disso de quando, mais ou menos? Desde 88. Desde 88, que foi meu primeiro Dakar, e o Lucas nasceu em 95, então já estava bem envolvido. E meu primeiro Dakar foi em 96, um ano depois. O primeiro Sertões? Não, 97, primeiro Sertões. Primeiro Sertões foi em 97, que já... Na estreia já foi uma vitória junto com o Kleber na categoria carros, né? Você é multicampeão. São quantos títulos de Sertões? Foram 5. 5 títulos. 2 de carro. Esse aí foi a primeira
primeira vitória nossa, eu e o Cleber lá, já chegando em Natal. Chegando no estilo, né? Ó, isso aí é o seu Sertões. Eu até comentei quando eu vi essa foto e mostrei pro Lucas, falei assim, como navegador que eu fui nesse ano, eu nem senti que o carro fez isso. Então a gente passa por situações que você não está percebendo. Né? Que estava nessa situação. Ainda bem que o Cleber dominou bem e não deixou tombar o carro nas dunas lá na chegada em Natal. Né? E essa foi a nossa primeira vitória. E ganhamos de novo em 98, 99 a gente quebrou o carro, daí não terminamos, e 98, 97, 98, 99 de carro, e 2000 foi a estreia de caminhões aqui nos Sertões. Caminhões? Que é onde tive 3 vitórias, né? Nessa categoria foi 2000, 2002 e 2004. Tá. Caminhões que é uma categoria que acho que não tem mais. Né? Agora que na administração anterior dos Sertões falava que a gente quebrava muitas pontes, mas quando eu chegava nas pontes, os carros já tinham quebrado tudo. Teve edições que companheiros meus, Edu Piano e o Guido Salvini, na categoria caminhões, teve que me puxar de uma ponte já quebrada. Tá. Sabe? Então, essas situações, mas era uma categoria assim, impactante. Essa olha aí que demais. Lá, 10º rally, faz 20 anos. 20 anos a gente está no 30º, e esse é o 10º que eu estava com o navegador Robson. Aí nessa época que você queria que teu pai fosse piloto de táxi. Nessa época mesmo. Até porque naquela época você não tinha a comunicação que você tem hoje em dia, verdade. Né? Criança, assim, com seu pai longe, tendo notícia cada 2, 3 dias, era difícil. Então a vontade de ter ele por perto era... E como que era para você ver o Papai Noel não chegando de roupa vermelha, chegava de capacete, numa época que não era bem o Natal? Como que era para você isso daí? Quando voltava, que quando chegava era bom. Quando ia, que era complicado. Que eu lembro de ir para o aeroporto, tudo isso, né? E ter aquela... Um pouco de comoção, né? Os dias seguintes, mas graças a Deus deu tudo certo e tá aí até hoje, né? E uma coisa que chama atenção, o Lucas, é assim... Pô, você vem de uma família Azevedo, você, o Jean, todo mundo, né? Competia. O autococos não chegou a picar mais cedo aqui? Não teve vontade de, tipo, poxa, de experimentar mais cedo? Você não chegou a ter contato? Cheguei a ter contato, sempre fui incentivado a ter motinha, quadriciclo, Jeep, essas coisas. Mas essa vontade competitiva é uma coisa que nunca despertou, mas não só no automobilismo, qualquer outra esporte, nunca tive essa... Acho que a geração puxou tudo para ele. Deixou tudo para ele. Para vocês foram. Você é um desbravador, né, André? Fui desbravador porque a gente começou num rally cross country antes de existir os Sertões no Brasil. Então, a gente abriu a porta e eu fui o primeiro, mas poderia ter outra pessoa lá, né? Mas eu fui o primeiro junto com o Cleber e isso foi abrindo em 88. Eu acho que o primeiro Sertões foi em 93, eu acredito. E aí veio crescendo, que chegou no maior do mundo, que é esse ano. Sem dúvida. Né? E o Lucas vai estrear no maior rally do mundo em 2022. Olha aí, já estreou em grande estilo. Chegou chegando. Mas você comenta uma coisa curiosa, André, você que, poxa, então participou do 5º Sertões, e como que você vê a evolução dos Sertões ao longo dos anos, nesses 30 anos, sabe? Vamos inserir você nos 30 anos já, porque mesmo não competindo no primeiro, você já sabia como estavam rolando as coisas. O outro Azevedo, que é o Jean Azevedo, né? Que a gente fez a primeira participação dele numa categoria que era selfie, sem existir selfie. Porque ele foi sozinho com uma XT 660 naquela época, sem apoio, sem nada, com a bagagem nas costas. E foi bem, né? Acho que foi em 90, não sei. No comecinho. Foi no passado. Mas a evolução foi muita. Eu competi nos Sertões de 97 até 2012, que foi quando eu parei com a minha carreira profissional do esporte ao motor, né? E de 12 para 22 já teve muitas alterações, muitas evoluções. A parte de segurança para os pilotos aumentou muito, sabe? Tem situações que a gente passava lá atrás, dentro da competição dos Sertões, que a comunicação era uma delas. Agora está tudo muito eficaz, muito mais eficiente. O resgate, o monitoramento dos participantes. Então, te traz o que é uma tranquilidade psicológica na competição. Tá. Você fica muito mais voltado para o teu negócio. Para mim, diminui um pouquinho a aventura, porque quando tem os perrengues, assim, quando você tem que se preocupar com outras situações, não a competição, a aventura é um pouco maior. Tá. Então, a competição agora acho que ficou muito mais forte, né? Você vê o pessoal competindo e tem a turma
da aventura, que também tem parte nesse sentido, na competição dos sertões. Que eu acho que é uma coisa bacana, né? Porque também acaba aproximando um pouco mais e você acaba despertando o interesse de uma competição para uma pessoa. Porque, pô, imagina, eu como entusiasta, ter a oportunidade de poder dividir um bivac, um acampamento com grandes nomes, deve ser um negócio legal, né? Sim, e os sertões propicia isso. Além do mais, tem esse lado de você conhecer lugares, para quem gosta de aventura, lugares que você não vai estar viajando para lá, para aqueles lugares. Eu conheci lugares incríveis, sabe? Que eu só voltei depois para poder conhecer um pouco mais, porque, infelizmente, no rally é como se tivesse um vídeo passando. Você está passando no cinema, mas para você vivenciar e presenciar, você volta lá para poder conhecer melhor como turismo. Mas a oportunidade que os Sertões abre para a gente conhecer novos lugares no Brasil desconhecidos é imenso. E ele procura lugar legal. Qual que foi o lugar mais incrível que você já visitou na história dos Sertões? Foi ali na Serra da Capivara, sabe? Que daí tem os cânions do Viana ali do lado, que na minha época a gente não passou por lá. Tinha a região da Serra das Mesas, eu acho, da Chapada das Mesas, alguma coisa assim, que é lá no Maranhão. E mesmo no caminho aqui, eu sou ali de São José dos Campos, né? Então, um pouquinho depois de Minas Gerais, eu conheci lugares que eu não conheceria se eu passasse por lá. Paraná, região ali do Araguaia, salvo engano, aquele rio, sabe? O Paraná, isso, Barras do Garça, sabe? Aquelas coisas assim que eu não sou pescador. Então, quem pesca pode ser que conheça, mas para outro tipo de aventureiro é um lugar desconhecido e bonito. Legal que Canyons do Viana você vai passar esse ano, então, nos Sertões. O que é os Sertões mais legal desses 30 anos é que realmente a gente vai meio que redescobrir o Brasil, né? A gente vai sair do sul, passar por vários estados, por várias cidades, realmente vai ser algo muito legal. E para você, Lucas, como que é? Como que você está percebendo isso de poder conhecer lugares que você, talvez, sei lá, nunca ouviu histórias do seu pai, de, pô, você não acredita, no Brasil tem isso daqui. Como que é para você poder vivenciar isso? Isso é uma coisa que ele sempre falou, dos lugares que a gente às vezes não valoriza dentro do Brasil, que ele, inclusive, quando não está no rally, gosta muito de voltar para lá. Apesar de que eu sempre perguntava isso para ele, você não percebia o lugar que você passava? Você não prestava atenção? Ele, não, a competição às vezes é tão corrida, você está tão atento que você passa despercebido por vários lugares. Mas é uma região que eu não conheço, então eu tô bem animado pelas histórias que ele conta. E vocês vão competir na categoria amigos, né? Amigos. Como que é? Como funciona? É uma categoria nova que tem, que a gente pode ficar alternando a pilotagem e navegação. Tá. Então vai ser um rally escola para o Lucas, tanto na pilotagem quanto na navegação. Então eu vou iniciar o rally pilotando um dia, depois a gente vai tentar revezar um dia outro dia outro, e aí vai dando os toques, essas coisas assim, porque em paralelo a isso, tem o rally da educação que a gente também está participando, que é um braço educacional que o Sertões está abrindo as portas para a gente também, porque nesses lugares que a gente vai, que nem que estou vendo essa cena aqui de trás, né? Você encontra vilarejos e lugares onde que a cultura chega, mas como só educação normal básica, né? Então, isso aí é o ônibus escolar que a gente vai estar pilotando. Que demais! Olha só, a verdade, né? Que é amarelinho com as crianças, então, com as né? crianças ali. Esse é o carro que vocês vão? É o carro que a gente vai estar participando. Isso aí foi na adesivagem que a gente decidiu fazer isso, porque ali a gente vai estar dando uma oportunidade de fazer uma brincadeira lúdica com crianças de 7 a 11 anos. E isso aí já é o lançamento da equipe, já andando lá na Fazenda Coronel Jacinto, lá em Bragança Paulista, né? Que a gente fez essa... Tá vendo o escolar ali? Então é o ônibus escolar. Que vai estar pilotando para ir ajudando esse braço educacional nesse tipo de brincadeira que a Alfa Lume vai fazer nas escolas, com carrinhos de montagem, e aí vai estar dando uma selecionada, porque... não é para levar bem a educação, mas sim conhecimento para as pessoas que estão lá, que você sabe que na minha classe tinha pelo menos 2 ou 3 nerds que ficavam meio de lado. Então, essa brincadeira é para ser um filtro para o Alfa Lume tentar descobrir essas pessoas que têm um QI um pouco mais diferenciado, para levar conhecimento para ele e ele ser um transformador social na região dele. Eventualmente, ele já tem programas assim, de que ele não sai trabalhando
e sai fora da cidade. Mas é via internet, ele é contratado por empresas e aí ganha dinheiro como um grande programador, enfim, nessa área toda. E é uma coisa assim que me pegou e falei, bom, vou ser embaixador. Fui convidado para ser embaixador legal, desse projeto, né? E esse vai ser o primeiro ano que a gente vai estar fazendo. Que demais. O Rally Educação tem o apoio das expedições dos Sertões. Sim. Mas uma coisa me chamou a atenção nessa fala, não sei se você em casa percebeu, aliás, já pode deixar o like no nosso vídeo, mas você comentou que na categoria Amigos, né, vocês vão revezar a pilotagem, mas você comentou ali, e talvez eu passe pro Lucas. Você percebeu isso que ele falou, né? Agora vou começar pilotando aqui, talvez a gente reveze aqui. Eu já percebi que... Peraí. Você já está criando uma celeuma na equipe. Não, aqui. você falou aquilo. Você sabe que em rallies eu já vi duplas separarem. Já viu dupla separar? Já, porque a tolerância fica tão cheia que não vai ter, mas eu acho que não vai acontecer comigo e com meu filho Lucas. Eu achava legal no caminhão, quando era um em 3. Era um em 3, né? Nossa, era pior. Daí sempre era um mediador. Hã? Sempre tem um mediador quando Tá. tem 3. Então é 2 contra 1, então o outro é convencido. Mas quando é 2 assim é mais difícil. Mas eu vou. Não é se ele vai ter a competência, vai pilotar assim. Mas o que vocês já treinaram juntos? Já chegou a treinar um pouquinho, pelo menos algumas passagens, algumas coisas, Lucas? A gente deu uma treinada de leve, sim, né? Tá. Estamos até precisando dar uma entrosada um pouco melhor até chegar lá, mas acho que além de tudo, tanto navegando como pilotando, apesar de ser uma categoria amigos, é uma responsabilidade, né? Sim. E isso Porque ele sabe muito bem que é um rally de velocidade, você não conhece o percurso que vai fazer no dia, ganha acho que 10 ou 20 minutos antes da largada, a planilha. Então, sendo muito tempo de você... né? Estou falando para quem não conhece direito, Sim, mas claro. você não sabe o caminho que vai ter que passar. E o GPS com o satélite te marca todo ponto, e se você fazer um corte de caminho, você é penalizado. Então, a navegação, eu vejo aí quase 40% da vitória é a navegação. 40% é o piloto e 20% é o carro não quebrar. Que o carro pode quebrar numa falha da navegação, porque ele me canta um problema muito sério, que é mortal, a 300 metros, mas o odômetro não está bem ajustado, o negócio está a 100 metros, sabe? E diferença em centenas de quilômetros ou dezenas de quilômetros, 200 metros, é muito fácil acontecer essa diferença do odômetro. E é muito fácil você cair num buraco desse. Sim. Ou se perder e perder tempo. Daí eu fico chateado. Pô, não era aqui que era para virar à esquerda, era 200 metros na frente, então, e perde tempo. E ali o pessoal ganha a prova, agora acho que na relação de segundos. Então, qualquer segundo você está... E o que você achou mais difícil, navegar ou pilotar para você, Lucas? Qual que foi o principal ponto? Navegar. Navegar é mais complicado? Navegar é mais complicado. Muito Por quê? Por eu nunca ter tido a experiência de você ficar... Vai ter 2 etapas que, em especial, são quase 600 quilômetros As maratonas, maratonas, né? E você ficar lendo uma planilha ou prestando toda a atenção no instrumentário é uma coisa que eu nunca tive. Por 600 quilômetros dentro de um carro, acho que o psicológico também dá uma... Porque no carro, pelo menos, você confia no que o navegador está falando. Você está um pouco mais... Você consegue tirar o pé. Tá. Na navegação, não. Quem tira o pé é ele. Então, se eu ficar um pouco para trás em alguma coisa... Tem que correr atrás para tentar chegar nele, né? E espero que o Lucas não passe um problema que alguns navegadores tiveram Com você? comigo e com meu irmão. Vomitar no Porque eu vou ser bem sincero. Assim. E aí, quando o cara chama o Hugo, nossa, isso é uma situação que complica ali dentro do carro. Não, viu? eu vou ser sincero, eu já Deixar escutei... um negocinho pra você ali. O treino você já passou mal com isso ou não? Não cheguei a passar, ainda bem. Bom, mas uma curiosidade agora, bem lembrado. Rotina de rally. Você que já navegou também. Por exemplo, não, nem nisso mesmo, por exemplo, de enjoo. Porque às vezes você come demais, você acaba tendo uma propensão. Você está no celular, qualquer coisa, você tem esse enjoo. Como que é a preparação? Café da manhã? Como que é a tua rotina? Essa rotina é muito importante no rally. Uma coisa que eu ia falar para o Lucas, é bom eu vou falar para o povo também. Olha aí, já aprende aí, ó. Porque no Rally de educação de pai para filho. Ó. É de velocidade. Então, se você para fazer xixi, para fazer cocô, você está parando... Perdendo tempo. Então, tem uns que usam até fralda geriátrica, para não parar para fazer xixi. Mas e quando é o número 2?
Então a gente tem que, de 3 ou 4 dias antes, você se programar com o teu corpo e alimentação para ir antes de largar no banheiro e tentar. Muita gente fala, não, é calor, o sertão é calor. O carro tem ar-condicionado? Tem, mas não é suficiente para você ficar tranquilo. Macacão, tudo, as coisas anti-chama. E aí você vai beber a água com moderação. Porque você não pode encher a barriga de água, de líquido, e você não está consumindo, sabe? Então você tem que frear na situação de beber muita água. Você tem esse costume, você bebe mais água do que eu. Talvez os anos de deserto e de sertões me deixam mais equilibrado, mas é essa situação de não parar para ir no banheiro, porque senão a gente vai perder tempo. Entendi. E aí você tem que acostumar o teu corpo de 4, 3 dias antes de iniciar os sertões, para não perder esses 3, 4 dias nesse time que você faz, né, na prova. Além de que a minha mãe, Yara, correu os sertões também de caminhão, né? Ah, é? Aí eu fui... A minha esposa foi pioneira, a primeira mulher a fazer uma dupla feminina de caminhões. Que demais. Aí eu fui pedir uns conselhos para ela. Falei, nossa, mãe, mas o que você comia no café quanto tempo antes? Ela falou assim, ó, o negócio é o seguinte, você vai no banheiro quando der, come quando der e dorme quando der, porque o negócio é puxado. É puxado, né? Ainda mais um rally tão grande quanto essa edição de 30 anos dos Sertões, realmente são detalhes e é verdade. É velocidade, é um detalhezinho que você para. E ainda mais o cinto de segurança, os RANs, você conectar o comunicador, não é só parar e sair, né? É complicado. Ali o cinto de segurança, para quem não conhece, são 5 pontos, então 2 aqui, um que vem entre as pernas, mais 2 aqui, tudo buscando a segurança que a gente quer para poder não ter sequela num acidente, né? E na pilotagem, Lucas, o que você acha que vai ser o ponto mais complicado de pilotar pela primeira vez? Olha, eu, como nunca tinha entrado em um carro de corrida, eu acho que o que pega muito é o conforto. Tá. Não, mas esse carro é bem confortável. É bem confortável, bem confortável, perto dos outros. Mas eu acho que é mais questão de se acostumar mesmo. Acostumar a você estar preso, acostumar a você estar na distância certa da marcha, tudo que é muito diferente, né? Isso, como eu não tenho muita experiência ainda, é uma coisa que... Mas eu acho que vai acostumar rápido, isso aí não vai ser... Você sabe que muitas coisas a gente aprende por observação. Sim. Então, ele estando do lado ali, como frear, como encarar a curva, essas coisas assim. Então, o primeiro dia vai ser uma observação para ele nesse lado. Só que ele não pode ter muita atenção, porque senão vai se perder na navegação. Sim, de relance. Em alguma situação, tem... Que nem eu já falei para ele, a referência pode ser que não seja tão perto. Então, 3 km livre, 3K livre, daí é o 3... Só que deve ser só reta, mas ele vai percebendo como é que é numa situação assim. Mas de enfrentar os obstáculos, qual a velocidade... ali aprende um pouco pela observação, sim. O negócio é não ir com muita sede ao pote, né? Indo devagar, na confiança. E a categoria amigos é pra gente chegar no final todo dia também, né? Porque não, é uma categoria que não tem não é competitiva, assim, né? Estamos competindo, tem outros inscritos, mas vai mais com calma, para justamente ter esse aprendizado. E para quem não tem um budget total, é uma ótima categoria para os dois dividirem o custo de um carro participando. Mas agora, André, me explica uma coisa para você. Como que você acabou de falar, é competitiva, mas não é tão competitiva. Como que é para você encarar uma coisa não tão competitiva, cara? Não é tão difícil, porque mesmo quando eu participei dos sertões de carro e de caminhão, eu nunca tinha o 100% que eu queria na estrutura de equipe de apoio. Então você tem que fazer a estratégia do dia da competição. Se você está sem pneus, chegou uma região de pedra, não vou usar tanto na velocidade nos impactos. Estou sem suspensão, amortecedor, já gastei meus 3 kits de amortecedores, então nos saltos, onde que eu vou ter as curvas de níveis, que é uma coisa frequente, né, que é aquele rasgo que o pessoal faz um morrinho para quando chove nas plantações, não tem? É a curva de nível que chama aqueles saltos lá. Então, você não vem atropelando todos a 130, 140 por hora, porque você não tem amortecedores. Então, você tem que, todo dia, ter uma estratégia de largada para poder chegar no final. Porque chega no final quem atravessa a rampa de chegada. Se você fica no meio do caminho, você está fora da prova. Então, é essa estratégia. Então, muitas vezes, nas diversas competições que eu tive, você teve que administrar a falta de alguma coisa que já está acontecendo. O rally vai ter 14 dias. Sim. Nem todo mundo vai ter 100% todo dia das coisas. Inclusive, você falou de dificuldades de rally. Furos de pneus acontecem. Muitos. E quando foram os 4 pneus?
Eu já passei por uma situação dessa em caminhão. Meu navegador já cantou aqui. Nossa, foi na edição de 10... Caminhão ainda? De caminhão. Nossa, que caminhão, pô. Ainda bem que era... É pequeno o pneu do caminhão, né? É pequeno, mas esse aí é o final de uma edição dos 10 anos do Rally. Tá. Que a gente conseguiu chegar... Eu tinha 3 ou 4 steps. Só que aquilo ali é um step já que tinha trocado, mas os outros todos estavam tudo furado. Por sorte, o caminhão tinha uma reduzida e a gente conseguiu chegar com os 4 pneus furados no final da especial. Tá. Daí eu parei o caminhão com o Robson navegador, aquele da foto anterior, e fui atrás de uma cidade que estava a uns 60 quilômetros para pegar pneus e trazer num caminhãozinho para montar. Isso eu cheguei aqui na madrugada desse dia. Tá. E ele ficou lá fazendo até uma fogueirinha ali na frente para espantar o calor, porque nos sertões é frio à noite também. Aí olha a fogueirinha. Com o pessoal da organização no final da especial que ficaram lá, né? Daí eu voltei com esse caminhão e chegamos no dia seguinte para dar a largada. Porque você completou o especial e fez o deslocamento. No deslocamento, porque o importante para a gente era, nas regras daquela época, era chegar no final da especial. Tá. Passei o especial dentro do prazo ainda, né? E daí conseguimos. E foi a minha primeira vitória com o Robson e a segunda vitória na categoria caminhões. E esse ano ainda não estava, só estava eu e ele dentro do caminhão, não tinha mecânico para ajudar nessa situação. Já sabe trocar pneu, Lucas? Na teoria. Na teoria sabe. Na prática, inclusive, quanto tempo você levava para trocar um pneu de caminhão? Eu fiquei curioso. Esse caminhão aí levava pelo menos 10, 12 minutos. Uau. Cada pneu. Cada roda, né? Porque ele é por roda, né? Sim. Porque eu tinha o caminhão do deserto do Saara, ele não... Era mais rápido, eram de 3 a 4 minutos, porque era só o pneu que tirava, com um anel elástico, não era sistema de parafuso e tal, era um sistema diferente. Mas em carro, o pessoal já está trocando em 1 minuto e meio, 2. Pit stop o negócio ali. Não, pit stop, vamos treinar para a gente ver se bate esse recorde. Né? Você comentou, André, que de perrengue ali, de 2, 3 pessoas no caminhão, como que é correr para ganhar um sertão e você realmente essa relação de pessoas dentro do carro por tanto tempo? Ainda mais projetando um rally longo. Quando eu comecei minhas atividades com motocicleta, então era eu mesmo e meu Deus. Tá. Né? Com carro é 2 pessoas. E ali você vai ter a situação do emocional do que está do lado. Se ele passou muitos sustos comigo na pilotagem, vendo o potencial do perigo de um acidente, ele vai me cantar coisas um pouquinho além do que é para ir mais devagar. Tá. E aí eu vou estar percebendo que eu poderia estar um pouquinho maior e que ele está cantando uma coisa que, né, um navegador. Agora sem ser filho, então é um navegador, função navegador. E ao contrário, quando o navegador fala e eu não respeito e eu exponho ele em acidente também, então... mesmo ele estando certo, tem coisas que acontecem. E cada dia que passa, etapas de 600 quilômetros, dividir uma cabine de carro competindo é minúsculo. Ele é maior do que eu, a gente vai sofrer dentro, porque o banco não vai reclinar, você não vai ficar confortável. É tudo colado ali. Não vai parar no posto para tomar um café. Não tem essa, né? E aí você vai tendo assim, limites de tolerâncias ficando vazio. E você nunca está com esse tanque cheio de limite de tolerância. Então, é isso que é o problema de alguns navegadores. Quando saem no final da etapa, cada um vai para um lado, para, procurar o seu eu, né? E acalmar e depois reencontrar. Porque a gente passa situações, quando você está em alta velocidade, perigos que você não conhece, o risco é grande de um acidente. Os sertões já tem cenas memoráveis. O Clever mesmo, quando ele pilotava um carro, teve um dos acidentes mais espetaculares, assim, capotando em cima de uma ponte lá no Nordeste, ele e Lorival Rodin, né? Então são situações que a gente não quer passar. Isso sempre ajuda a tolerância entre nós e o falar bom, né? Porque tem gente que levava história, né? Um martelinho dava na cabeça do navegador. Mas fisicamente mesmo?
Tivemos? Tem sim. Você tá deixando o Lucas apavorado, ele não vai querer competir mais, o Lucas. Não, ele era muito bravo? Ele é bravo como pai? Não é muito tranquilo Na mesmo. época da escola, era tranquilo? Você era bom aluno? Era na média aí, né? Ih, fazer lição de casa direito? Eu tinha que cobrar, mas sempre passou. Sempre deu conta. Isso você acabou seguindo do teu pai, os dois são engenheiros, né? Isso. Sim. Isso acabou Dois seguindo... E foi uma inspiração do seu pai querer seguir essa carreira de engenharia ou não? Foi também. Muito do que ele me fala, né? Ele trabalhou, antes de correr, foi 15 anos na Sabesp, Na né? Sabesp como engenheiro, Trabalhando né? como engenheiro. E aí, engenharia nem foi minha primeira opção, né? Fiz 3 meses de meteorologia. Nossa! Aí falei, não, acho que não é mais para mim. Aí fiquei um pouco assim, na questão de engenharia, aí conversando com meu pai, eu fui e vi que era a escolha certa mesmo, com certeza influenciou. E Colega de profissão também, né? Colega de profissão. E piloto e navegador agora. E da onde que veio a ideia de, tipo, largar para ser piloto, vou sair do conforto de uma profissão para Na descobrir minha o mundo? época lá, eu estou com 63 anos, né? Então a vida da gente tem várias fases. E o legal quando acontece, vai desabrochando outras coisas, você se preparar uma transição. Que nem eu trabalhei na Sabesp por 15 anos e no final da Sabesp eu já estava bem inteirado na competição do fora de estrada, né? Que deu para fazer essa transição em 5, 6 anos, sabe? Não é parar uma coisa e começar outra, né? Então foi um tempo armando, um tempo se planejando para ir. E daí depois para parar também de competir, eu não parei em 2012, falei, o que eu vou fazer agora? Lá em 2005 eu já estava me preparando para em 2012, ou o dia que chegasse a data, que chegou em 2012, e aí já estava envolvido com outra coisa. Então é uma coisa legal, assim, que lá em casa eles viram acontecer isso. Enfim, estou aberto para outras coisas também, mas tem que ter essa transição sempre, né? Para não ter uma ruptura assim de uma hora para outra. Né? Você começou com quantos anos a competir? Com 16. 16? É. Você já está 10 anos atrasado. 10 já anos vai ter atrasado. 10 anos, um delay aí de 10 anos, mas como aconteceu com o Jean, eu levei 3 anos para terminar um grande rally, que era o Dakar. O Jean, na primeira participação dele, ele já terminou. Então, são aprendizados que essa transferência de conhecimento fica muito mais rápida quando está perto de um mentor e um discípulo. Vamos dizer que discípulo e mentor. Sim, né? sim. Numa situação dessa, ia ser legal. O pai ser o mentor do filho também. Uma coisa interessante que eu queria saber de você, Lucas, é o seguinte, você comentou aqui, né, passava o Natal sozinho, sem meu pai, não sei o quê. Como que vai ser para você esse tempo de qualidade que você vai ter agora com o seu pai, no ambiente dele, que era aquele ambiente que era é o rally que, entre aspas, rouba o meu pai de mim no Natal. Como que vai ser conviver esse período agora com ele no carro? Eu acho que vai ser uma experiência que, como eu falei, né, não estava planejando, não foi uma coisa que eu sempre tive uma vontade de fazer, mas que apareceu e que agora deu uma bela de uma animada, né? É uma coisa que talvez tenha dentro de mim, que essa vontade de fazer alguma coisa com ele que não tinha sido aflorada de alguma forma. Então, acho que por todas as histórias que ele fala, né, por todo o histórico dele, estou esperando que seja muito enriquecedor pelo lado pessoal também. Sim, acho que é uma oportunidade única. Os Sertões proporcionam várias novidades na vida da gente, né? E tá participando de um rally desse envergadura, você vai ver o esquema que se tem lá dentro do box, os perrengues que todo mundo passa, o mais conhecido e o totalmente desconhecido no meio do rally, e gente se superando dia a dia ou quilômetro a quilômetro. Então, essa questão da superação, de vencer o calor, de vencer a poeira, de vencer o seu adversário concorrente, vencer as dificuldades que chegou para você e você conseguiu superar, sabe? Isso é uma situação de aprendizado que é muito forte e fica na tua vida. É realmente uma história muito, muito, muito bacana, esse envolvimento de esporte motor, de pai e filho. Acho que é uma coisa muito, muito legal, que passa, acho que realmente é um tipo de paixão que acaba passando. No meu caso também foi assim, meu pai era apaixonado por esporte a motor e passou isso para mim também. Vocês já pararam para pensar, tipo, como que vai ser a chegada? O que vocês vão falar na chegada? O que vocês vão conversar, tipo, depois de
trocentos quilômetros de especiais, de perrengues que vão acontecer. Vocês já pararam para pensar nisso? Quer falar, Lucas? Não, eu acho que nem cogitei chegar nessa parte ainda, né? Acho que tem que ser um dia de cada vez, porque pelo que ele fala, os abandonos que tem, né? A precisão que você tem que ter em algumas coisas. Então, acho que tem que pensar um pouco de cada vez para tentar chegar no final, né? E se chegar... Duas coisas que eu queria falar em cima que você falou sobre pai e filho, assim, porque tem tantas famílias que passam esse legado para o filho, mas nunca participam do lado. Essa é uma oportunidade, porque a gente sabe aí a família de Fórmula 1, a família de Stock Car, nunca ele vai estar do lado ali. Verdade. E isso é uma situação diferenciada entre nós, em relação a outras famílias que teve esse legado passado de pai para filho, para neto, né? E assim vai indo. E a parte da comemoração, num rally de grande envergadura, de tanta distância, você vai sabendo da sua vitória com mais antecedência. Então, você não chega lá assim, na última curva o cara rodou e aí você ganha na Fórmula 1, né? Que é tudo um sprint danado. Um rally é o 10 quilômetros, é uma maratona que você faz. Então, não é um tipo Fórmula 1 que pode acontecer muita coisa ali, que é uma corrida de sprint. Então, você chega mais já comemorando antes da chegada, porque você pode controlar a tua naquela estratégia que eu te falei, o quanto que eu vou ousar para poder fazer isso ou não. Então fica mais... A chegada de um rally já chega assim mais gostoso, sabe? A emoção já está diluída ao longo dos 2 últimos dias, vamos dizer assim. Mas você já teve alguma vitória, tipo, repentina, ou uma derrota que te marcou, assim, nesse sentido também, de tá administrando e não acredito? Não, eu nunca passei por isso. Ou uma vitória e nem uma derrota, assim, sabe? Já teve casos de vitória, assim, do cara fundir motor na praia lá do Senegal, em Dakar, e o cara não chegou na última etapa. Sim. O cara estava liderando, isso aconteceu. E aqui nos Sertões também deve ter histórias de pessoas que estavam na liderança e teve um problema no último dia. Aquela foto, se tombasse o carro naquela duna de Natal, a gente não ia ganhar o rally. Porque até destombar até aí, o segundo lugar pegaria a gente. Então, são ritmos diferentes, né? Um rally por ser 14 dias, 7.000 quilômetros, então é bem diluído e bem degustado ao longo desse todo o tempo. Você já ficou tanto tempo dentro de um carro, assim, de um ambiente fechado, Lucas? Olha, eu acho que não, viu? Só viagem de carro, mas é estrada, é tranquilo, tem parada no posto para tomar café, isso aí é uma experiência única mesmo, ainda não passei. Não, que demais, eu acho que vai ser uma aventura, acho que muito, muito legal que vocês vão ter de proximidade, né? De vivenciar. Sim. Não, e as histórias que vai deixar para a família, né? Vai se somar todas aquelas outras assim, só que as mais recentes estão mais na mente, né? E dessa vez você não vai ouvir as histórias do seu pai, você vai viver as histórias com seu pai, né? Sim. E a gente trabalha um pouco junto durante a semana também. Então, pensando nisso, acho que a gente até já tem um certo entrosamento com relação a como eu sei que você vai agir, como você sabe que eu vou agir. Sim. A gente tem a convivência muito diária, então acho que tá... E como que vai ser a convivência Como que vai ser a convivência? Então, vamos ver a tolerância que o Lucas vai suportar, né? O tanquinho da tolerância dele. Se vai esvaziar rápido ou se vai estar sempre no meio volume ali, no né? meio volume. O que você acha que vai ser, Lucas? Quem vai estourar primeiro, você acha? Eu acho que eu nunca fui testado o suficiente para saber qual que é a minha tolerância. Mas eu sou bem tranquilo também, muito sossegado, igual a ele. Isso eu puxei dele. Isso igual a ele, eu não sei não. Porque aquela coisa que tem um desenho do Pateta, que ele está dirigindo um Fordinho, e quando ele começa a dirigir, ele vai se imbuindo de um espírito de lobo, né? E vai se transformando no negócio ali. E na direção você tem que ter cuidado para arrefecer esse espírito que pode acometer a gente. Manter contido. É aquela história. Cuidado ao baixar a viseira, que quando baixa a viseira, se transformam todos. Que demais. André, Lucas, foi um prazer absurdo ter vocês aqui. Que histórias, que programa legal. Espero que o pessoal em casa, com certeza o pessoal em casa gostou. Se você gostou, já deixa o seu like nesse vídeo. E, poxa, curtam, aproveitem realmente essa experiência, essa aventura de pai e filho, que eu acho que é uma coisa
que acho que vai ser muito boa para os dois, sem dúvida alguma. Não, a gente que agradece a oportunidade de estar falando uma experiência pessoal assim, e passar para o público, né, que está nos seguindo, e que vocês sigam a gente no rally inteiro, porque lá vai terminar só em 10 de setembro, né? Então é situação que tem muita estrada pela frente ainda para nos acompanhar. E qual que é o nome do carro? O carro de vocês tem um nome, né? Sim, é o professor Xavier. Que demais. Estamos no ônibus escolar, professor Xavier 1. Professor Xavier 1. Cuidado para não ser um mutante, então, do rally ali, o Lucas. A resultante vai ser bom dessa trigonometria aí. Aí, ó, mais uma vez aí. Esse é o professor Xavier 1. Esse é o professor Xavier 1. Tem os alunos acompanhando a gente ali na janelinha, né? E vamos atingir todos esses graus dos alunos aí pelo Brasil inteiro no Rally da Educação junto com a Alfa Lume, lá em São José dos Campos. Sem dúvida alguma, vocês vão atingir e, claro, vão deixar tudo aqui registrado pra gente em mais uma edição dos Sertões. André, muito obrigado. Valeu mesmo. Lucas, boa sorte, desfrute, aproveite. Que bacana ter vocês aqui, viu? Obrigado. Agradecemos. Show demais e valeu demais a você, fã da aventura, que ficou ligado em mais um Sertão Cast aqui, nosso podcast, Sertões Cast, mais um podcast dos Sertões. Como eu disse, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like. Vamos juntos viver o maior rally do mundo com grandes histórias, grandes personagens. Tô doido para saber como que vai ser essa aventura de pai e filho. Quero saber, se você está curioso também, deixa seu comentário aqui para a gente saber como que vai ser essa grande aventura do André com o Lucas. Um grande abraço e semana que vem estamos de volta com mais um programa, com mais um Sertões Cast para você.